Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 78. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 78 está registrado no livro de número 3 dos 5 livros do Saltério. O autor é Asaf. Ele é classificado como um salmo didático histórico e tem como tema central as lições da história israelita. O contexto bíblico do Salmo de número 78. O Salmo 78 é o segundo maior salmo do Saltério, sendo o Salmo 119 o mais longo de todos os 150 salmos. Este Salmo 78 é considerado um salmo didático, pelo fato de registrar parte da história dos israelitas. Segundo Michael Wilcock, o Salmo 78 conduz-nos por 5 séculos de história de Israel, do tempo de Moisés ao de Davi, mas não é uma marcha constante que atravessa 9 livros da Bíblia, de Êxodo ao segundo livro do profeta Samuel. Ela se detém em alguns pontos e ignora outros. Asaf, quando escreveu este salmo, tinha como objetivo alertar as gerações futuras para não cometerem as mesmas falhas que seus antepassados cometeram quanto à sua relação com Deus, avivando a memória dos israelitas dos fatos que não agradaram ao Senhor. Ao lembrarmos do passado, certamente reconheceremos os feitos do Senhor na nossa vida e não cometeremos os pecados contra o Senhor, outrora cometidos. Para uma exegese do Salmo 78, versículos 1 ao 4, diz: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esses 4 versículos podem ser resumidos o que o salmista enaltece os ensinos do Senhor. Então, o salmista ele alerta os israelitas a prestar atenção aos ensinos divinos, que por meio de parábolas proferia mistérios do passado do povo israelita. Asaf aconselha o povo de Deus a ouvir e aprender os que os seus pais ensinaram e, por conseguinte, ensinar seus filhos os louváveis feitos do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez. Versículos 5 ao 8 diz: Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Podemos, então, resumir estes 4 versículos como conhecendo Deus e a sua vontade. O salmista diz que Deus deu aos israelitas na forma escrita os seus estatutos e juízos, na forma da lei, palavra de Deus, ordenando-os que ensinassem aos seus filhos
com o objetivo dos israelitas de geração a geração viesse a conhecer e a louvar ao Senhor. Assim, a fé em Deus seria cada vez mais avivada pelos israelitas, que nunca esqueceriam os seus feitos e obedeceriam de forma leal e com fidelidade os preceitos divinos, diferentemente de seus antepassados. Versículos 9 ao 16 diz assim: os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas nos dias da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatas e fluir água como um rio. Estes 8 versículos podem ser sintetizados como uma recapitulação das obras de Deus na história de Israel. Asaf começa a mencionar fatos e acontecimentos da historicidade de Israel. Por exemplo, homens de Efraim foram desobedientes a Deus e não guardaram a lei. Esqueceram dos feitos do Senhor, que libertou-os do cativeiro egípcio. Deus dividiu o mar vermelho para os israelitas passarem. Deus guiou o seu povo de dia por meio de uma nuvem e à noite pela luz do fogo. Deus fez brotar a água das rochas do deserto para saciar a sede do seu povo. É o que está escrito para os feitos de Deus na história de Israel. Os versículos 17 ao 20 diz: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Aqui nós podemos então resumir estes 4 versículos dizendo que os pecados dos israelitas aqui foram cometidos contra Deus. E quais foram estes pecados? Revoltaram-se contra Deus no deserto. Puseram à prova o Senhor, exigindo o que desejavam comer. E duvidaram do Senhor quanto ao seu poder de provisão alimentar no deserto. Nos versículos 21 ao 33 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandas de aves como a areia da praia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciar o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Palavra do Senhor, graças a Deus. No versículo 21 diz: o Senhor os ouviu e enfureceu-se,
atacou Jacó com fogo e sua ira levantou-se contra Israel. Aí pontinhos, que é a continuidade dos versículos, até o 33, que foi exatamente esse texto que nós lemos agora, do 21 ao 33. Então, só para lembrar, este comentário agora, o juízo e a graça do Senhor. Diante da revolta dos israelitas contra Deus no deserto, da prova do Senhor exigindo o que desejavam comer e da dúvida quanto ao poder de Deus em alimentá-los no deserto, o Senhor lançou sobre o arraial dos israelitas fogo, como juízo sobre a incredulidade deles. Um pecado abominável, a incredulidade. Mas em seguida, pela misericórdia do Senhor, lançou sobre eles graça, fazendo cair do céu pão, o maná, e carne de aves para alimentá-los. Mas apesar de tudo isso que fez o Senhor, de forma rebelde, os israelitas continuaram duvidando e por isso entraram novamente em juízo. E os homens mais fortes de Israel pereceram tendo seus dias encerrados diante do Senhor. Então permanecia, apesar dos feitos do Senhor, permanecia neles a desobediência, a incredulidade, pecado abominável diante de Deus. No Salmo 34 ao 39, ou melhor dizendo, do versículo 34 ao 39 do Salmo 78 diz: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Um resumo aí destes 6 versículos, nós podemos ver a misericórdia e o perdão de Deus concedido aos israelitas. Sempre que os israelitas entravam em juízo, se arrependiam e voltavam para o Senhor, porém, na maioria das vezes, de forma fingida, não eram fiéis, apesar de saberem que Deus era a sua rocha. Deus demonstrou a sua misericórdia para com seu povo e não lançou novo juízo sobre eles, considerando que eram frágeis e temporais. No versículo 40 ao 53 diz assim a palavra do Senhor: quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue e não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor indignado e hostilidade com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã, mas tirou seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Este os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Aqui, nesses versículos 40 em diante, que nós lemos, do 40 ao 53,
nós podemos resumir como uma recapitulação das pragas no Egito. O salmista lembra das inúmeras vezes que os israelitas foram rebeldes contra o Senhor no deserto, entristecendo o seu coração. E, na sequência, discorre sobre as 10 pragas no Egito e como Deus livrou Israel das mãos do exército egípcio, que se afogou no Mar Vermelho. E aqui, nesta recapitulação das 10 pragas no Egito, para a libertação do povo de Israel da escravidão, ele falou sobre as águas, recapitulou que as águas se transformaram em sangue, que houve infestação de rãs, que Deus mandou infestação de piolhos, uma infestação de moscas, peste nos animais, feridas e úlceras nas pessoas, chuva de pedras, granizo sobre a terra, infestação de gafanhotos sobre as plantações, escuridão que encobriu o sol por 3 dias, deixou toda a terra em trevas, e os primogênitos dos homens e animais morreram, foram tolhidos em sua vida. Portanto, aí está esta recapitulação das pragas do Egito. O versículo 54 ao 64 diz assim a palavra do Senhor: assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente a Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Portanto, aqui, nesses versículos 54 ao 64, e portanto em todo o Salmo 78, nós temos aí a desobediência e o arrependimento dos israelitas diante de Deus. Desobediência e arrependimento. Desobediência e arrependimento. Aí do versículo 54 em diante, então nós temos aqui uma menção à entrada do povo de Israel na terra prometida. O salmista agora se reporta à posse da terra prometida por parte dos israelitas, onde de lá o Senhor expulsou as nações idólatras para assentar o seu povo, mas continuaram rebeldes, o desobedeceram, a serem desleais e infiéis para com o Senhor, praticaram idolatria, e assim o Senhor permitiu que eles fossem dominados pelos adversários e novamente caíssem em cativeiro, e por conta disso muitos pereceram no campo de batalha. Versículos 65 ao 72 diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro exaltado pelo vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu ministério como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e de coração íntegro. Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Aqui ele fala do
próspero reinado de Davi. O salmista diz que Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, exalta os israelitas e levanta um santuário em Sião, como símbolo de sua presença no meio de seu povo, e acende um jovem pastor de ovelhas, íntegro de coração, para ser o maior rei de Israel, o rei Davi. E, portanto, aí uma síntese de parte da historicidade dos israelitas, manifestada, expressa no Salmo de número 78. Um salmo, melhor dizendo, muito longo, mas que traz muitos ensinamentos aos cristãos de hoje. No nosso próximo estudo, vamos estudar os Salmos 79 e 80. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.